Bem-vindo a mais um diário de detox e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais a respeito de como saber se o seu corpo está se adaptando ou não à sua alimentação nova e se ele está realmente desintoxicando ou não. E aí tem muita gente que fica preocupado, mas se eu for fazer um detox o meu corpo vai ficar fraco, talvez ele não se adapte à comida nova, à alimentação nova, o que é esse negócio de veganismo, de crudivorismo, isso aí às vezes não é pra mim, né? Então, assim, as pessoas ficam assim, mas será que eu vou ficar com falta de tal nutriente, com falta de B12, com falta de vitamina D? D3 será que eu vou ficar com falta de proteína? As pessoas têm assim aquele receio de que alguma coisa possa dar errado. Claro, se você tem qualquer problema de saúde, se você toma remédios, é sempre bom falar com o seu médico, conversar com um nutricionista, porque eu não sou nenhum dos dois. Mas eu contando aqui para vocês a minha experiência e como é que eu venho vivendo o meu processo de detox, talvez isso possa te ajudar também. Mas uma coisa que você pode com certeza fazer, provavelmente se você for no médico ou no nutricionista, eles vão pedir para você exames de sangue de antes, e aí quando você começa a fazer alguma mudança na sua alimentação, nos primeiros 2, 3 meses eles vão querer mais um exame de sangue para comparar um com o outro para ver se os nutrientes estão em ordem, se você tem mais ou menos de qual nutrientes, né? E aí você pensa, será que essa é a forma mais eficaz que você tem de saber se o seu corpo está bem ou está mal, está melhor ou está pior do que antes? Às vezes nem tanto. Por exemplo, se você comia um monte de carne de porco, ou carnes, ovos, queijo, leite, tudo que vem do animal, né? Se você tinha assim, o costume de ser muito carnívoro e comer muito tudo que vem do animal, até leite, derivados, ovos e tudo, e aí você de uma hora para outra você passa a ser vegano, a não consumir nada, zero de alimentos que venham do animal, aí nos primeiros meses, até os primeiros 6 meses, o seu nível de colesterol no sangue vai aumentar. Então se você fizer um exame de sangue pouco tempo depois que você começou um detox, ele vai mostrar o que está circulando no seu sangue naquela hora. E o que está circulando é aquilo que o corpo está expelindo, né? Faz sentido, tá certo? Então ele vai passar um bom tempo limpando, não sei, dependendo aí da sua idade, dependendo do seu estilo de vida, do que você andou fazendo, de como você se alimentava antes, ele vai passar um bom tempo expelindo toxinas e várias substâncias que o seu corpo aí tem demais e não quer. Então o exame de sangue ele vai detectar isso aí. Ele vai mostrar para você várias coisas que você na verdade não quer ter. Então você pode achar, essa alimentação está sendo ruim para mim, eu estou ficando pior do que eu estava antes. E na verdade não é. Esse é um bom sinal, é sinal de que o seu corpo está se limpando de dentro para fora. É assim que ele se limpa. Por isso que é sempre bom você se informar exatamente o que é um detox, como é que funciona, como é que o corpo libera toxinas, quanto tempo demora, quais são as reações, o que vai acontecer com o seu corpo quando você muda alguma coisa na sua alimentação, né? De uma alimentação mais pobre para alguma coisa um pouco melhor, sentido saúde. Cada vez que você for diminuindo coisas tóxicas e aumentando coisas que são boas, como frutas, verduras, ervas e alguma coisa em castanhas e sementes, brotinhos, você vai aumentando enquanto você vai diminuindo o que é as substâncias que não são tão boas, que eu já falei para você no último vídeo, né? Se você assistiu o último vídeo, eu falei que você começa pelas substâncias mais tóxicas e vai eliminando aquelas enquanto você vai acrescentando as que são boas para você. Então, nesse processo, o seu corpo passa por várias coisas. E como cada corpo funciona de uma forma, cada corpo é um corpo, então primeiro você tem que se informar exatamente sobre o detox e depois aprender a conhecer o seu corpo. Quais são as reações que o seu corpo vai ter e como é que você vai ter esse diálogo com ele, né, digamos assim. Tudo isso envolve também um bom nível de paciência. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que tirar um certo tempo, às vezes, para dormir um pouco mais, porque às vezes o seu corpo tem assim aquele boost de energia, então você acorda super bem, cheio de energia e tal,
e dali a pouco ele entra num processo de limpar alguma coisa que você não sabe o que é, mas aquilo como que te puxa assim as energias que você fica assim realmente baqueada, assim do nada você tem vontade de deitar e seria capaz assim de dormir em qualquer banco de praça por umas 2, 3 horas assim tranquilo. E aí você tem que entender e ter paciência de que esse é o processo que o seu corpo está no momento, ele está desintoxicando, ele está se limpando. E a desintoxicação, na verdade, ela não acontece assim de uma forma linear, ela vai acontecendo assim, como que em degraus, né? Você dá uma desintoxicada forte assim, às vezes no começo, e aí às vezes você fica semanas ou meses sem sentir nada, normal, tranquilo, vivendo a sua vida, e de repente você tem um outro sintoma, é o corpo desintoxicando de novo, né? E aí, quer dizer, ele, como eu já falei no outro vídeo, ele está sempre desintoxicando, mas tem assim aquelas fases onde ele dá uma limpada mais a fundo, em algum órgão, em alguma coisa, a gente não sabe dizer direito aonde e nem como, ele vai começar sempre pela parte mais fraca, digamos assim. Peraí, deixa eu ver se eu estou falando certo. Pense assim como seu corpo, todos os seus órgãos, pense como se fosse assim um colar cheio de elos, uma corrente, né, com vários elos. Então, entrou uma mensagem. Então, o elo mais fraco é aquele que vai começar a mostrar algum sinal, algum sintoma de doença antes, né? Ele vai começar primeiro ali. Por exemplo, se você no histórico da sua família todo mundo tem dor de cabeça, provavelmente quando você começar a ter assim algum problema de saúde, geralmente vai ser a dor de cabeça que vai te atingir. Né? Se é uma outra família, talvez seja o coração, uma outra família talvez seja o pulmão, sei lá, cada corpo é um corpo, cada família é uma família. E aí a última coisa que ficou assim, digamos, doente ou que teve algum sintoma, é por ali que o seu corpo vai começar a limpar. Então, digamos, você começou assim super saudável, aí você começou a ter dor de cabeça, você começou a ter enxaqueca, você começou a ter insônia, você começou a ter, sei lá, algum outro problema de queda de cabelo, sei lá, tô inventando aqui, gente. E aí a última coisa que você teve assim nos seus últimos poucos anos foi um problema lá de pele. Então o seu corpo vai começar dali para trás, ele vai começar primeiro a limpar primeiro o problema de pele, depois ele vai passar o problema do cabelo, o problema da insônia, o problema da enxaqueca, da dor de cabeça, ele vai de trás para frente, entendeu? Então, os últimos problemas de saúde que você teve assim antes de começar o detox, é por aí que o seu corpo vai começar a limpar. Então, são provavelmente esses os sintomas que você vai ter assim da abstinência, né? Porque você tirou aquelas substâncias tóxicas e aumentou. Você está tirando, né, as substâncias tóxicas e aumentando as substâncias que são boas, os nutrientes no seu corpo, então ele vai começar a limpar exatamente de trás para frente com o último problema de saúde que você teve. Às vezes nem é doença, às vezes é só simplesmente algum, sei lá, pele seca, qualquer coisa assim que é às vezes menos grave, né? Não provavelmente um câncer, mas assim, ele vai começar da coisa mais recente, de trás para frente. Acho que deu para mais ou menos entender como é que funciona. Uma coisa que sempre é legal você fazer antes e depois é fotos do seu rosto assim no mesmo lugar. Escolhe aí um lugar na sua casa, perto de uma janela, mas não com o sol batendo, porque o sol ele às vezes muda a expressão do rosto, e tal. Num lugar bem iluminado, mas não com sol direto, você faça uma foto de você assim do rosto de manhã cedo quando você acorda, sem maquiagem, sem nada. Lava o rosto com água e sabão, prende o cabelo para trás e faz uma foto, né? Assim, é onde você pode ver bem a cor do branco dos olhos, onde você pode ver assim a textura da pele. Faz uma foto, tenta fazer uma foto de perto assim do seu rosto antes e aí durante o processo, a cada semana ou a cada mês, você tira uma foto e vai comparando as fotos. Né? Acho que de semana em semana é meio pouco, mas se você fizer uma a cada mês, você vai vendo assim a diferença nas expressões do rosto, na pele, no branco dos olhos, várias coisas. É muito legal de você fazer. E de fazer do corpo todo também. Aproveita, faz uma de rosto e uma do corpo todo, porque o corpo seu também vai mostrar sinais de mudança, né? Ele vai
se você está acima do peso, ele vai provavelmente emagrecer um pouco. Se você está muito abaixo do peso, provavelmente vai demorar mais. Se você está abaixo do peso, provavelmente vai demorar mais. Mas ele também chega uma hora que ele começa a aproveitar melhor os alimentos. Então você começa a ganhar peso, mas de uma forma saudável. E assim, ouvir o que as pessoas à sua volta estão falando também às vezes pode ser bastante revelador. Porque às vezes a gente não repara muito, né? Assim, a gente às vezes passa batido na frente do espelho, não repara muito como é que a gente tá, a gente não repara muito nas nossas mudanças de humor. E as pessoas que convivem com a gente, que estão todos os dias ali, a sua família, seus amigos, o pessoal que trabalha com você, eles são acostumados a te ver ali todos os dias. Então, eles são assim as pessoas mais próximas suas para dizer para você, pergunta, né, para eles, como é que está sendo o meu humor? Você notou alguma diferença no meu jeito de ser? Porque às vezes até assim, não só o seu humor vai mudar, não só o jeito de você conversar com as pessoas, a paciência que você vai ter com as pessoas, até o seu tom de voz vai mudar, porque muita coisa, é impressionante como um detox ele vai assim limpando tantas coisas que você o você vai se o verdadeiro você, na verdade, assim que eu queria falar, o verdadeiro você vai desabrochando de novo, né? Porque se você andava assim, cabisbaixo, encabrunhado, sabe assim, como aquelas pessoas meio rabugenta, provavelmente você não é essa pessoa, né? Você deve ser uma pessoa feliz e de bem com a vida, porque você está começando, o seu corpo está começando a se limpar, você está começando a se sentir melhor, então você começa a ter mais bom humor, você começa a ter mais paciência com os outros. Então, se você perguntar para os outros como é que, se eles estão sentindo, se eles estão vendo alguma diferença em você, assim, nesse sentido, né, emocional e tal, de se comunicar e no seu jeito de ser, isso pode assim abrir bastante os olhos também se está acontecendo alguma mudança ou não. E fazer um diário e anotando todas as mudanças, isso também seria uma coisa muito legal. Agora sim, a coisa que eu acho que mais diz ou detecta as mudanças positivas no seu processo de desintoxicação é um exame físico, um exame de ginástica. Por exemplo, se você mora no terceiro andar e você subia as escadas e chegava no terceiro andar assim, provavelmente nesse processo de detox, a primeira coisa que você vai notar é que você vai conseguir subir esses 3 andares muito mais facilmente. E se você é uma pessoa que tem o costume de fazer esportes, por exemplo, se você tem o costume de correr todas as manhãs, então você tinha o costume já de acordar e correr 4, 5 quilômetros de manhã cedo, você vai ver que conforme o detox vai acontecendo, esses 3, 4, 5 quilômetros, essa quantia que você costumava correr antes, essa distância, você vai conseguir correr de uma forma muito mais fácil. E vários assim sinais físicos, por exemplo, a forma que você dorme. Eu tenho um aplicativo no meu telefone, não sei se tem no Brasil, mas aqui ele chama Snore Lab. Ele grava todos os sons enquanto no seu iPhone enquanto você está dormindo. Então, se você tem assim, se você tosse durante a noite, se você se vira muito, se você se mexe, ele detecta todos esses sons. Se tem algum grilo lá fora, assim como os grilos fazem, ele grava também. E é legal de ver, porque às vezes uma pessoa que antes tinha assim problemas para dormir e não sabia por que, acordava cansado, conforme o processo de detox vai acontecendo, ela pode ir olhando nesse aplicativo, não sei se tem esse aplicativo aí no Brasil ou não, eu posso até deixar aqui linkado o nome do aplicativo, e é gratuito esse aplicativo, mas o legal é que ele grava. Então, o que eu vi assim em mim é que antes do detox eu tava assim, como eu tenho o costume de dormir assim de costas, né, com a barriga para cima, eu cruzo as mãos assim em cima do peito e durmo a noite inteira assim, eu não me mexo muito, eu durmo feito uma múmia. E antes do detox eu tava assim com o sono meio agitado, sabe? E a gente via que eu respirava assim fundo, às vezes gaguejava, às vezes assim fazia assim uns barulhos enquanto dormia, às vezes até uns momentos onde eu roncava, coisas que eu normalmente nunca fiz, nunca faço. Não é normal meu ter isso.
né? E agora com uma semana de detox, eu vejo como o meu sono ele é assim, super... É raro ter algum momento onde o ponteiro mostra que eu respirei mais fundo, que eu me virei um pouco, que eu tive um pouco de sono agitado. Isso é uma coisa assim bem legal também de você fazer. Mas voltando ao exame físico, por exemplo, você faça um exame físico antes do detox, né? Um exame físico normal, qualquer, simples, por exemplo, subir as escadas, como eu já falei, ou dar uma corridinha em volta do quarteirão, ou fazer uns agachamentos. Quantos agachamentos você consegue fazer? Como é que, se você assim, de pé, você levanta os braços e abaixa, se você consegue encostar com as pernas esticadas, se você consegue encostar a ponta dos dedos no chão ou não. E aí você vai fazendo, a cada semana você faz o mesmo teste físico. Como esse teste físico ele vai mostrar para você como o seu corpo ele está assim melhorando exponencialmente a sua saúde. Na minha opinião, eu acho que o exame físico ele demonstra muito mais os progressos que o seu corpo está fazendo, se o detox está sendo efetivo para você, está realmente desintoxicando alguma coisa e se você está se adaptando à alimentação nova. E aí, depois de, assim, de uns 6 meses de desintoxicação, de mudança alimentar, aí sim um exame de sangue ele vai mostrar mais, assim, comparado com o exame de sangue que você fez no começo ou antes de começar o detox, você vai ter, assim, vai te demonstrar mais os nutrientes, se você está com falta de algum, se você está com excesso de outros, coisas que eram ruins se foram embora do seu sangue e vice-versa. Os primeiros meses, eu acho que o exame de sangue ele vai detectar muitas coisas que você pode, na verdade, ficar até confuso. E um exame físico, ele é muito mais assim, direto ao ponto. Agora, no meu caso, eu parei de tomar o café, parei com o açúcar, parei com a farinha e com laticínios, né? E assim, eu vejo já uma mudança enorme, gigantesca. Eu acordo de manhã cedo muito melhor, eu durmo mais profundo, eu tenho um sono mais pesado, eu acordo sem aquele cansaço, as minhas pernas ainda latejam, eu sinto ainda latejar, mas lateja menos, e eu tenho assim uma energia muito maior do que eu tinha até uma semana, 2 semanas atrás. E é uma coisa assim, espantadora, como em uma semana e meia, na verdade, como isso assim, como já mudou um montão de coisa. Eu dou às vezes uma olhada assim no meu diário, gente, é muita coisa positiva que aconteceu. De vez em quando acontece de eu ficar assim por uma hora mais ou menos, me dá aquele cansaço assim que eu quero simplesmente deitar, dormir, não fazer mais nada, não falar com ninguém. E aí se eu posso, eu realmente tento deitar e dormir. Mas se eu não posso, se eu estou no meio do meu dia trabalhando, então não adianta. Aí tem que aguentar, é assim mesmo, né? Mas o corpo, ele dá sinais. E quando ele te dá o sinal de que você deve descansar, deve dormir, é bom escutar, é bom sentar, deitar, descansar, tirar um dia assim mais de folga, se você puder. Então é isso, o processo de detox, ele é longo e eu vou assim a cada semana, semana e meia, a cada 2 semanas, eu vou tentar postar um vídeo aqui dizendo mais ou menos o que está acontecendo e como é que eu tô reagindo aí até a esse detox que eu tô fazendo. Agora, outra coisa que eu andei fazendo bastante, eu andei aumentando bastante outra vez a quantidade de frutas, legumes e coisas cruas na minha alimentação, principalmente folhas verdes. Eu andei assim, normalmente o meu dia, os últimos dias eu andei fazendo assim, eu acordo, bebo bastante água, como sempre, e aí eu fico umas 2 horas só com aquela água, e aí eu tomo um bom smoothie verde. O smoothie verde eu coloco geralmente umas 2 ou 3 bananas, coloco assim um montão de qualquer folha verde, espinafre, couve, qualquer folha verde. Coloco muitas vezes brotinhos também, e qualquer brotinho germinado que eu tenha em casa, que vocês sabem que eu gosto de fazer brotinhos germinados. E que mais que eu coloco? Coloco uma colher de sopa de chia e uma colher de sopa de semente de linhaça. E coloco um pouco de água, ou metade água, metade suco de laranja, bato bem. E aquilo é assim, é o meu café da manhã, quase almoço já.
né? E eu fico com esse smoothie, eu faço um smoothie assim, grandão, quase 1 litro de smoothie, né? Bem assim, bem cremoso, bem possante, não é uma coisa ralinha não. E aí depois desse smoothie eu fico assim, várias horas, umas 5 horas até eu ter fome de novo. Quando eu vou ter fome de novo, aí eu faço geralmente um prato bem grande, coloco um pouco de quinoa cozida embaixo ou uma batata doce cozida e coloco em cima um monte de salada, tomate picado, pepino picado e faço um molho com ervas. Bato as ervas no liquidificador com temperos, com um pouquinho de cebola em pó, de alho em pó, com suco de limão, um pouquinho de sal. Geralmente eu coloco alguma castanha ou alguma semente para ajudar na quantidade de óleo e bato bem, fica assim um creme verde e aquilo eu ponho por cima da minha salada, então fica a quinoa ou a batata doce cozida assim esmagada com garfo. Aí a salada de tomate e pepino picado, às vezes eu coloco também uma maçã picadinha e aí eu coloco aquele creme verde escuro, assim, super delicioso por cima. E essa é assim a segunda e última refeição do dia. Eu ando fazendo assim 2 refeições bem consistentes e só com essas 2 refeições eu já geralmente eu passo o resto do dia. Se à noite assim eu tiver um pouco de fome, aí eu vou lá e faço um latte com curcuma, golden latte, que eu também vou deixar linkado outra vez aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você já viu esse vídeo, mas se você não viu, eu vou deixar linkado ele aqui embaixo, como é que eu faço o meu curcuma latte, que nada mais é do que algum leite vegano que eu tiver em casa, geralmente leite de coco ou leite de amêndoas, que eu pego assim uma xicarazinha, coloco curcuma, coloco algumas especiarias, bato bem e esquento ele um pouquinho assim, mas só um pouquinho na chapa do fogão, segurando assim embaixo para sentir que ele não ficou muito quente, ele não vai ultrapassar a temperatura do corpo, ele chega assim no máximo a 40 graus, como uma pessoa que está assim com uma febre bem alta, né? Ele não passa de 37, 40 graus. E aí eu tomo uma xícara assim de um golden latte e aquilo assim, como que me prepara para eu ter uma noite super gostosa, durmo super bem, não fica pesado no corpo. E é assim que eu ando me alimentando ultimamente. E daqui pra frente eu quero postar cada vez mais. Eu vou postar também receitas, que já faz um bom tempo que eu não postei nenhuma receita aqui no canal. E tá fazendo, eu tô me assim, sabe quando te dá aquele comichão, assim, aquelas saudades de fazer receitas? Então eu quero voltar aqui fazendo mais receitas e por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dê um like pra mim, inscreva-se aqui no canal. Beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.